Você já percebeu que depois dos 30 anos, emagrecer parece ficar muito mais difícil do que antes? Aquela fase em que bastava cortar um pouco de refrigerante ou fazer algumas corridas na semana e o corpo respondia rápido, parece ter ficado no passado. A balança não se mexe como antes. A barriga começa a aparecer mesmo treinando. A energia já não é a mesma e a frustração começa a bater. O mais curioso é que muita gente acha que isso acontece porque a idade chegou e pronto. O metabolismo simplesmente desacelerou e não tem mais o que fazer. Só que essa explicação é superficial. A verdade é que existem motivos claros para isso acontecer. E quando você entende esse motivo, emagrecer volta a ser possível de forma muito mais inteligente. Muita gente passa dos 30 carregando aí hábitos que foram sendo construídos ao longo da vida. Trabalho mais intenso, menos tempo para cuidar da alimentação, noites mal dormidas, mais estresse e menos movimentação no dia a dia. Tudo isso começa a influenciar diretamente no funcionamento do corpo. O metabolismo não para de funcionar, mas ele passa a reagir de forma diferente ao ambiente que você cria para ele. Se antes seu corpo tolerava erros na alimentação ou períodos sem treino, agora ele cobra a conta. Existe um fenômeno muito comum depois dos 30. As pessoas percebem a perda gradual de massa muscular. O músculo é um tecido extremamente ativo no corpo humano. Quanto mais massa muscular você tem, mais energia o seu corpo gasta ao longo do dia. Isso significa que mesmo parado, seu organismo continua queimando calorias. Quando a massa muscular começa a diminuir, o gasto energético também cai. E aí que acontece de forma silenciosa. A pessoa mantém o mesmo peso por um tempo, depois começa a ganhar gordura, mesmo comendo aparentemente a mesma coisa de sempre. Outro fator que pesa muito nessa fase é o estilo de vida moderno. Quando você tinha 20 anos, provavelmente se movimentava muito, mas sem perceber andava mais e ficava menos tempo sentado. Tinha mais disposição para atividades físicas espontâneas. Depois dos 30, a rotina costuma ficar mais sedentária. Horas sentado, menos movimento no dia, menos atividades físicas naturais. Isso reduz drasticamente o gasto calórico diário. Além disso, existe a questão hormonal. O corpo começa a passar por pequenas mudanças que acabam influenciando diretamente no armazenamento de gordura. Não significa que os hormônios estão completamente errados, mas sim que o corpo se adapta à realidade da sua rotina. Estresse constante aumenta o cortisol. Noites mal dormidas alteram a produção de hormônios ligados à fome e saciedade. A alimentação desregulada influencia a sensibilidade à insulina. Tudo isso cria um ambiente que favorece o acúmulo de gordura. Agora pensa comigo, se o seu corpo está gastando menos energia, se você percebeu um pouco de massa muscular, seu dia ficou mais sedentário e se sua alimentação continua parecida com a de quando você tinha 20 anos, o resultado é inevitável. O corpo começa a estocar energia em forma de gordura. É exatamente aqui que muita gente comete o erro maior. Quando percebe que está ganhando peso, a primeira reação é tentar resolver tudo com dietas extremamente restritivas. Cortar quase toda a comida, passar fome, fazer treinos exaustivos todos os dias. Isso até pode gerar algum resultado no começo. Logo, o corpo reage, o metabolismo desacelera ainda mais, a energia cai, a pessoa não consegue manter o ritmo e acaba desistindo. Emagrecer depois dos 30 não exige sofrimento extremo, exige uma estratégia. O corpo agora precisa de estímulos diferentes, precisa recuperar massa muscular, precisa melhorar o metabolismo e precisa criar um ambiente hormonal favorável para a queima de gordura. O primeiro ponto fundamental é entender a importância da musculação ou de exercícios de força. Não importa se você treina em academia, em casa ou ao ar livre. O estímulo muscular é o que vai ajudar seu corpo a voltar a gastar mais energia naturalmente. Cada quilo de músculo que você desenvolve funciona como um motor metabólico. Isso significa que seu corpo passa a queimar mais calorias mesmo quando você não está treinando. Segundo ponto é que a alimentação inteligente não se trata aí de comer pouco, mas de comer certo. Proteínas suficientes ajudam na recuperação muscular e aumenta a saciedade. Alimentos naturais ajudam a estabilizar os níveis de energia. Quando a alimentação é equilibrada, o corpo deixa de entrar em modo de defesa e começa a liberar gordura com mais facilidade.
Outro detalhe aqui extremamente importante é o sono. Dormir pouco bagunça completamente os hormônios ligados ao apetite. A pessoa sente mais fome, tem mais vontade de alimentos calóricos e tem menos disposição para se movimentar. Um sono de qualidade funciona quase como um regulador natural do metabolismo. Existe também algo que quase ninguém fala: o efeito acumulado dos anos. Pequenos hábitos repetidos diariamente acabam criando grandes resultados no longo prazo. Se durante anos a pessoa teve uma rotina de pouco movimento e uma alimentação completamente desorganizada, o corpo simplesmente se adaptou, e essa é a realidade. Mas a boa notícia é que o contrário. Então é isso aí, pessoal, aqui não é pegadinha, tem um material gratuito que eu preparei para você, o link vai estar aqui na descrição. Eu quero que você baixe, leia e depois me fale sua experiência nos próximos vídeos, nos comentários, beleza? Claro, também funciona. Pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo podem transformar completamente o funcionamento do seu organismo. E é exatamente por isso que algumas pessoas conseguem ter o melhor corpo da vida depois dos 30. Não porque possuem energética especial, mas porque passaram a treinar de forma mais estratégica, se alimentar com inteligência e respeitar o funcionamento do corpo. Quando você observa pessoas que conseguiram emagrecer nessa fase, existe um padrão muito claro. Elas deixaram de procurar soluções rápidas e passaram a construir um sistema que funciona todos os dias. Treinos eficientes, alimentação simples e consistente, hábitos que favorecem o metabolismo. E outra coisa aqui, bem interessante, é que o corpo humano é extremamente adaptável, mesmo depois dos 30, 40 ou até 50 anos. Ele continua respondendo aos estímulos certos. O problema não é a idade, o problema é tentar usar estratégias que funcionam quando você tinha apenas 20 anos. Treinar cardio por horas e horas pode até queimar algumas gordurinhas, mas não resolve a raiz do problema. Sem estímulo muscular, o metabolismo não melhora. Sem alimentação equilibrada, o corpo continua armazenando energia. Imagina o seguinte cenário: você começa a estimular a sua musculatura de forma regular, ajusta a sua alimentação para dar suporte ao corpo, dorme melhor, se movimenta mais ao longo do dia. Em poucas semanas, o corpo começa a responder, a energia aumenta, a disposição melhora e o metabolismo começa a acelerar novamente. O processo de emagrecimento deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma consequência natural dos seus hábitos. Muitas pessoas acreditam que precisam de dietas extremamente restritivas e complicadas ou treinos impossíveis de seguir. Na realidade, o que gera resultado é a consistência. Estratégias simples que você consegue manter por semanas e meses. E outro erro que eu quero comentar aqui, que depois dos 30 é focar apenas na balança. O peso não pode mudar tão rápido, mas a composição corporal muda. A pessoa perde gordura, ganha músculo e o corpo começa a ficar mais definido. A cintura diminui, as roupas começam a ficar mais folgadas, a aparência muda completamente. Isso acontece porque o objetivo real não é apenas perder peso, é melhorar a forma como o corpo utiliza energia quando o metabolismo está funcionando bem. O corpo não precisa armazenar gordura com tanta facilidade. Ele passa a utilizar essa energia para as atividades do dia a dia e para a recuperação muscular. Claro, existe também um fator psicológico importante que depois dos 30, muitas pessoas carregam frustrações de tentativas anteriores de emagrecimento, dietas que não funcionaram, treinos que foram abandonados, promessas que não deram resultado. Isso cria uma sensação de que emagrecer ficou impossível nos dias de hoje. Mas a realidade é que muitas dessas tentativas falharam porque estavam baseadas em estratégias completamente erradas. Falta de método, falta de consistência, expectativas irreais. Quando você entende como o corpo realmente funciona na prática, nessa fase da vida, tudo muda. Em vez de lutar contra o organismo, você começa a trabalhar a favor dele. Treinos curtos e eficientes, alimentação que nutre o corpo, hábitos que fortalecem o metabolismo e aos poucos o peso que parecia impossível de perder começa a desaparecer, a barriga começa a diminuir, a postura melhora, a energia volta, a autoestima acaba aumentando. E isso não acontece porque existe uma fórmula mágica, acontece porque passou a seguir um método que respeita o funcionamento real
do corpo depois dos 30 anos. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que emagrecer nessa fase não é impossível, só exige uma abordagem mais diferente. E foi exatamente pensando nisso que eu reuni um método simples e direto no livro Digital Shape Pro 30 dias. Nesse livro eu mostro de forma prática como ajustar a sua alimentação, como treinar de maneira eficiente, mesmo com pouco tempo, e como ativar novamente o seu metabolismo, para que o corpo volte aí a queimar gordura. Não é uma dieta maluca e nem um plano impossível de seguir. É um guia passo a passo, pensando exatamente para quem passou dos 30 e quer voltar a ver resultado no espelho. Se você sente que seu corpo mudou e quer recuperar o controle do seu físico, o caminho começa com a estratégia certa. O Shape em 30 dias foi criado justamente para isso, para mostrar que emagrecer depois dos 30 não só é possível, como pode acontecer muito mais rápido quando você entende o que realmente precisa fazer. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você que ficou até aqui, beleza? Não se esquece aí de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!